pessoal, vamos para mais uma questão de espanhol, uma questão que já caiu na prova do Enem. E como sempre venho falando para vocês, né, sempre quando a gente se depara com uma questão de texto dessa natureza, né, a gente sempre começa, né, pelo comando da questão para saber o que está sendo pedido ali, certo? Então vamos lá. O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante, o qual para o autor tem de lidar com o dilema da. Então, pessoal, o texto, né, apresenta uma reflexão sobre a condição de quem é imigrante, certo, pessoal? Então, com base nisso, a questão está querendo saber qual é o dilema de quem é imigrante, certo, pessoal? Qual seria o grande passe, né, de quem é imigrante ao se deparar com um lugar que não é o seu país de origem, por exemplo? É isso que a questão está querendo saber. Então, vamos lá ler o texto. Emigrantes. Em todo emigrante existem duas possíveis atitudes vitais. Una, la de considerar sua experiência como aventura passageira, vivir mental e emocionalmente na pátria de origem, cultivando sua nostalgia e definir a realidade presente por comparação com o mundo que se ha dejado. La otra es vivir el presente tal y como viene dado, proyectarlo en el futuro, cortar raíces y dominar nostalgias, sumergir-se na nova cultura, aprendê-la e assimilá-la. Então, pessoal, até aqui o texto apresenta duas atitudes vitais para quem é imigrante, certo? A primeira se trata daquela situação em que a pessoa passa a morar em outro lugar, mas é que nunca perde o seu vínculo de sentimento com sua terra natal, não é isso, pessoal? Conforme vocês podem ver aqui, ó, vivir mental e emocionalmente na pátria de origem, cultivando sua nostalgia. O que é nostalgia, pessoal? Nostalgia se trata de um sentimento marcado, né, pela saudade de algum tempo vivido, certo? Então aqui ele nunca perde, né, pessoal, aquele vínculo de sentimento com sua terra natal. Porém, nessa outra, pessoal, se trata daquela situação em que a pessoa passa a viver em outro país, né, isso vamos dizer assim, mas é que ele não tem esse vínculo de sentimento com seu país de origem, certo? Conforme vocês podem ver aqui, ó. Vivir ele presente tal e como bem dado, ou seja, como vem dando certo, né? Isso, cortar raízes e dominar a nostalgia, né? Aqui ele consegue dominar a saudade, né? Pela sua terra natal, esse sentimento, certo? Então, pessoal, aí é apenas duas opções para quem é imigrante, certo? Vamos continuar. El drama personal del emigrante reside en el hecho de que casi nunca es posible esa elección en términos absolutos y, al igual que el mestizo, se siente parte de dos mundos, sin integrarse por completo em um deles ou com exclusão do outro. Então, logo nessa última parte do texto fala, né, pessoal, que é do drama pessoal de quem é imigrante, né, pessoal, que reside no fato de que quase nem sempre é possível, né, pessoal, essa escolha de viver num lugar sem ter vínculo nenhum com o seu país de origem, por exemplo, né. Então, que neste contexto, o imigrante, né, ele se sente como se fosse um mestiço, né, se sente parte de dois mundos. Ou seja, quais são esses dois mundos? É o seu país de origem, né, e o mundo em que ele se encontra, certo? Ele se sente dividido, né, entre esses dois mundos, se sente no meio, certo? Então, com base nesse entendimento, né, a gente vai analisar as alternativas, certo? Então, o texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante, o qual para o autor tem de lidar com o dilema da letra A, constatação de sua existência no entre lugar. Pessoal, isso aqui está certo, certo? Então, a letra A está correta, porque conforme vocês viram aqui, né, ele se sente como um mestiço, né, se sentindo parte de dois mundos, né, o seu país de origem, né, e o mundo em que ele se encontra. Ele se sente entre esses dois lugares, né? Então, a resposta dessa questão, pessoal, ela está nessa parte aqui do texto, beleza? Então, letra B. Instabilidade da vida em outro país. Instabilidade, né, fala nesse texto, né, pessoal? Até mesmo porque quando
a pessoa vai para outro país em busca de melhores condições de vida, geralmente, né, eles conseguem uma boa condição de vida, né, o que contraria essa palavra instabilidade, certo? Então, letra C, ausência de referências do passado. Não, pessoal, aqui nessa primeira atitude vital, né, tem sim muita referência do passado, né, de sua terra natal, beleza? Então, letra C está incorreta. Letra D, apropriação dos valores do outro. Não, pessoal, conforme você vê nessa última parte aqui da segunda situação, né, em que ele vive compartilhando a sua cultura e também aprendendo, né, a cultura do outro. Não se trata assim de uma questão de se apropriar, né, dos valores dos outros, certo? Letra E, ruptura com o país de origem. Pessoal, até que nesta segunda situação, né, ocorre uma ruptura, né, com seu país de origem, né? Porém, nessa primeira situação não tem esta ruptura, né? Quem vive nessa situação mantém aquele vínculo, né, especial de sentimento com seu país de origem, certo? Então, letra E está errada. Então, a alternativa correta seria mesmo a letra A, certo, pessoal? Valeu!